Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski. E estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. Aproveita agora e já dá aquele seu like e não deixa de comentar, isso ajuda muito aqui o canal e ajude a manter esse nosso trabalho. Visita a nossa loja online, compra aproveitando as promoções e assina a revista. Tenha a sua experiência Asas completa. Para mim, você sabe, eu falo sempre, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal. O melhor público do YouTube, a comunidade Asas. Porque você sabe, pensar faz bem. E vamos para o vídeo. Nos últimos 12 meses, tem aparecido um monte de vídeos do caça sino-paquistanês JF-17, com um frenesi por aqui diante das negociações, apesar de rocambolescas, da Argentina para comprar esse caça, que seria um caminho para recuperar algum poder de combate à sua força aérea. O interesse argentino é real, não é boato. Na minha opinião, sinceramente, ridícula é essa paranoia, essa preocupação meio maluca de se comparar o JF-17 com o nosso Gripen E, como se a Argentina fosse naturalmente ou potencialmente uma fonte de tensão militar com o Brasil. Hoje, eu não acho que não mesmo. Mas, esclarecido isso, não deixa de ser interessante conhecer esse JF-17, que talvez venha voar aqui perto da gente, afinal de contas. Bom, apesar de já se saber bastante do programa, o mundo só conheceu pra valer esse caça em 2010, quando ele apareceu na Mostra Aeronáutica de Farnborough e no final do ano na Mostra Chinesa de Zhuhai. E o nome oficial era CAC/PAC JF-17A Thunder. Na época, claro, era a primeira versão de série, Block 1. E qual é a historinha por trás desse programa binacional? O lance foi o seguinte: nos anos 80, com a intervenção soviética no Afeganistão, o Paquistão subiu de patamar com Washington, virando um aliado queridinho na região. Mas na década seguinte, com o colapso da própria União Soviética, os Estados Unidos mudaram radicalmente o foco e passaram a cortejar exatamente o maior rival regional do país, a Índia, que até então tinha sido uma grande parceira de Moscou e, além disso, vinha registrando um impressionante crescimento econômico. Washington viu nisso a chance de trazer a Índia à sua zona de influência, até para enfrentar o novo inimigo da vez, a China. E isso tudo deixou o Paquistão a ver navios. Tudo o que tinha em poder aéreo era um punhado de caças F-16 para os quais os Estados Unidos já não queriam fornecer o que tinha de melhor e uma grande, mais veterana frota de caças Mirage franceses e umas outras coisitas más. E aí sobrou como única alternativa ao Paquistão se voltar exatamente para a China. Claro. Não era nenhuma grande novidade, para a gente falar a verdade. Nos anos 60, quando os Estados Unidos colocaram vetos à venda de armas para o Paquistão, o país já tinha contado com os chineses, recebendo inclusive bombardeiros H-5, a versão chinesa do Ilyushin 28, e nos anos 80, jatos de ataque Q-5 e caças F-7. Aviões derivados de tipos soviéticos, mas já no início de projetos próprios da indústria aeronáutica chinesa. Então, foi nesse cenário de aproximação maior do Paquistão com a China que apareceu o programa do JF-17. O novo caça ainda trazia uma certa herança, dos derivados chineses dos projetos soviéticos, mas tinha também diversas características muito próprias. E o protótipo voou em agosto de 2003, sendo seguido pouco tempo depois pela primeira versão, o JF-17A, Block 1, que tinha 58% dos seus componentes feitos no Paquistão e o restante 42% na China. Mas a montagem final era no Paquistão. O JF-17 era um típico caça de terceira geração,
sem muitos refinamentos, mas tinha boa estabilidade em voo, uma velocidade razoável para um caça supersônico leve e sistemas de bordo, armas e uma performance geral adequadas. E tudo a um custo razoavelmente baixo. O cockpit era moderno, como a gente vê nessa arte de Anton Dimitruk, do ArtStation.com, com 3 grandes mostradores funcionais digitais coloridos e um visor ao nível dos olhos, o head-up display de grande ângulo. O manche e o manete concentravam os comandos, seguindo aquele conceito rotas, e já havia um bom nível de automação dos sistemas de bordo. Nessa versão Block 1, o avião tinha um sistema de controle de voo híbrido, ou seja, ele era digital apenas no comando de arfagem, no requerimento mínimo para o controle do ângulo de ataque da força G pelo computador de bordo. Por outro lado, aproveitando aquela cooperação russo-chinesa reestabelecida nos anos 90, o motor era o Turbofan Klimov RD-93, uma variante do muito provado RD-33 do MiG-29. E sendo um caça leve monomotor de dimensões reduzidas, o JF-17 contava com uma das vantagens naturais disso, que é ter baixas assinaturas, tanto a visual quanto a de radar. Mas mesmo assim foi tomado um cuidado especial para uma redução adicional no sinal de radar. E isso foi feito com o uso da chamada tecnologia DSI, Divertless Supersonic Inlet. Com a DSI, não tendo partes móveis nas tomadas de ar, são usadas nestas um conjunto de formas aerodinâmicas que, além da sua função básica de refrear o fluxo de ar e remover a camada limite, servem para esconder o primeiro estágio do compressor, uma das maiores fontes de retorno de radar num jato de combate. Equipado com Datalink, o principal sensor de combate era o radar multimodo KLJ-7, baseado no radar do J-10 chinês, que aliás está agora também em serviço no Paquistão. E o JF-17A Block 1 tinha ainda uma boa suíte de guerra eletrônica para autodefesa, com alerta de detecção por radar hostil, o RWR de Radar Warning Receiver, alerta de aproximação de míssil, lançadores de flare e chaff, e equipamento de interferência, jamming, esse último levado externamente. Mas nem tudo foram flores, digamos assim. O JF-17 enfrentou algumas questões, inclusive estruturais, que chegaram a causar algumas paralisações de atividade, mas o seu desenvolvimento continuou. E em 2015 entrava em serviço o Block 2, cuja grande mudança foi o uso de materiais compostos na estrutura, reduzindo o peso, sanando algumas das questões que eu disse aí de problemas e também incrementando a performance e a capacidade de armas. Também recebeu a capacidade de reabastecimento em voo e uma razoável atualização tecnológica do seu radar, aviônicos em geral, datalink e sistemas de guerra eletrônica. Nesse ano agora, 2022, a Nigéria passou a operar o Block 2 como JF-17N. Outro operador estrangeiro é Myanmar, com uma mistura de Block 1 e 2 e alguns B, uma versão que apareceu em 2018, Biplus e de duplo comando, para facilitar a conversão dos pilotos, mas que tem muito da tecnologia dos Block 2 e desse modo exibe uma certa capacidade multifuncional para caça e ataque ao solo. E aí chegamos à versão atual, chamada no começo de JF-17A Block 3, mas que parece que vai ter a designação de serviço de JF-17C, cujo protótipo voou na China em dezembro de 2019. E aqui a gente precisa entender que esse Block 3 de fato representa um caça novo, muito, mas muito diferente daquele JF-17A inicial. Claro, não virou nenhum Rafale, tá? Nem perto. Claro, continua sendo um caça leve e de baixo custo. Mas o JF-17C trouxe para a categoria leve e barato uma série de tecnologias avançadas, usualmente só encontradas em caças que até podem ser leves, mas com certeza não se encaixam em aeronaves de baixo custo, como o próprio Gripen E da nossa Força Aérea.
Para começar, o JF-17C tem um radar tipo AESA, de antena de varredura ativa sintética, o KLJ-7A, que é moderno e multifuncional, podendo seguir simultaneamente até 15 alvos e engajar até 4 ao mesmo tempo. No caso de um caça inimigo com uma seção de radar de apenas 4,9 metros quadrados, como o MiG-29, a distância de detecção é de mais de 150 quilômetros. E a sua suíte eletrônica de autodefesa é da mesma geração tecnológica das usadas nas últimas versões do J-10 e mesmo do caça stealth chinês, o J-20. Aliás, tem muita coisa no JF-17C vinda do programa do J-20 de quinta geração. Na cabine, o piloto conta com um cockpit totalmente digital e também um moderno sistema de mira e exibição de dados no capacete, além de um head-up display avançado, holográfico e de grande ângulo. E tem um ponto muito importante aqui: o compartilhamento de dados intrasistema e a interoperabilidade de vários sistemas foi um objetivo desde o início, com a fusão de dados visando melhorar a tomada de decisões através dessa consciência situacional tática aprimorada do piloto. Assim, inclusive, os head-up display e sistema de dados no capacete inteligentes exibem ao piloto essa fusão de dados com os aviônicos de bordo. E essa melhor consciência situacional do piloto é ainda mais ampliada com a capacidade do avião de trocar dados com outros caças e plataformas, de centros de comando a aeronaves AWACS e mesmo veículos aéreos não tripulados. O Paquistão, aliás, tem uma crescente frota desses, inclusive muitos os CAVs armados. Já o sistema de navegação é giro inercial, a laser, acoplado a um sistema GPS. E os controles de voo agora são full fly-by-wire digital, ou seja, os controles de voo são assistidos por computador nos 3 eixos. E esse sistema fly-by-wire tem redundância quádrupla de segurança. Tudo isso junto faz do JF-17C um verdadeiro caça leve multifuncional. Finalizando então essa descrição, no JF-17C foi muito incrementado o uso de materiais compostos em benefício da performance e carga de armas. E o motor, se falou que é o RD93, uma versão melhorada, mas parece que na verdade é o novo turbofan chinês, o Gizhou WS-13, ou até o modelo anterior. Até porque a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia quebraram a cadeia de produção do RD93. Em agosto agora se falava de metade dos JF-17 Block 1 e 2 do Paquistão estarem parados por causa disso. Quanto aos dentes da fera, o caça pode operar praticamente tudo o que há de mais moderno em armas ar-ar e ar-superfície do arsenal chinês, sendo possível ainda agregar armas ocidentais. E aliás, já existe a compatibilidade com o R-Darter, o míssil da sul-africana Denel. E também há compatibilidade com pods eletrônicos, como o Azelpod, um sistema de reconhecimento, vigilância e marcação designação de alvos da empresa turca Aselsan. E deixa eu colocar um ponto aqui, entre o JF-17A e o C de hoje. Entre os dois, presta atenção, a indústria chinesa foi daqueles primeiros J-10 de série até os J-20 Stealth de hoje. Ou seja, avançou muito em tecnologia de projeto, com design por computador, ferramentas e ambientes virtuais de projeto e outros avanços. E também em tecnologias de linha de produção, com robótica e automação, uso e manufatura de partes e materiais compostos e mais um monte de coisas. Ou seja, inclusive em refinamento e precisão de produção, o JF-17C é outro mundo em relação ao 17A. Para mim, isso é que faz desse caça algo diferente no ar. A sua combinação praticamente única de custos operacionais e de aquisição muito baixos e aviônicos e armamentos altamente sofisticados, inclusive oriundos da quinta geração.
O JF-17C aproveita muitas tecnologias do J-20, com forte similaridade em aviônicos e armas, e combina isso com uma estrutura que pode sustentar taxas de disponibilidade muito altas e operar com pouca manutenção. Tudo isso num pacote de baixo custo. Então, como eu vejo, esse caça abre a janela de um monte de tecnologias e inovações, muitas inclusive da quinta geração, para forças aéreas de baixo orçamento, sem capacidade financeira de adquirir e operar caças de ponta tecnológica, como um Rafale ou um F-35. A encomenda inicial da Força Aérea do Paquistão foi de 50 JF-17C, que parece estar sendo entregue bem rápido. Os primeiros 10 já estavam prontos já em janeiro desse ano, 2022. Antes, a fábrica em Kandahar tinha entregue uns 120, blocos 1 e 2. E o Iraque deve ser o primeiro cliente estrangeiro a receber e operar o modelo, numa aquisição de 12 caças. Entre muitos cochichos, ofertas e negações, muitos países têm conversado sobre o modelo, mas os casos mais sérios de negociações parecem ser mesmo com a Argentina e com a Sérvia, que recentemente se tornou o primeiro país da Europa com o sistema de defesa aérea chinês, o FK-3. Então, esse é o JF-17C, o caça leve e de baixo custo, mas com tecnologia de quinta geração agregada, que a gente pode vir a ter como vizinho. E que você já conheceu aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo!